Bom dia, pupilos e pupilas. Passando aqui para contar uma novidade para vocês. Nós estamos lançando no meu canal no YouTube, Dani Cantanhede, nós estamos lançando um canal sobre um livro, Livra, né? Sobre livros que foram importantes em dados momentos da minha vida e que mudaram o jogo, né? Que mudou a rota, que virou a chave. E aí eu vou contar para vocês qual é a importância de você ter um livro certo na hora certa, o que isso pode causar de ganho para a sua vida. Quando a gente passa por um processo como eu passei, de uma ruptura, por um processo de transformação, que a gente decide mudar, que a gente decide encarar a coisa de frente, né? E a gente procura alguns profissionais. Muitos desses profissionais acabam te indicando alguns livros, porque isso vai fazer o papel de manutenção daquilo que ele está te orientando, daquele que ele está te instruindo. Então o livro vem com essa fundamental função. E aí, quando eu lembro muito bem que quando eu li alguns livros que foram indicados, eles tiveram uma eficiência tão importante, tão grande, que eu consegui fazer com que esses livros virassem mentorias e ajudassem outras pessoas. Então, assim, houve esse ganho pessoal. Fora isso, tiveram alguns livros que eles orientaram a minha vida como um todo. Eu lembro muito bem que quando eu já lia livro antes de me separar, vamos deixar isso bem claro, eu já não lia com a mesma frequência, com a mesma intensidade, né? Eu só não tinha a mesma necessidade, o mesmo hábito, mas eu já lia. E eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu comecei a ler livros intencionais, né? Eu lembro que foi o Monge o Executivo, as duas capas, a branca e a amarela, que eu não lembro exatamente qual era o subtítulo, mas eu sei que aqueles livros ali, naquele momento, com 15 anos, eles me mostraram quem era a futura Dani, né? Quem seria essa futura Dani, porque eles me mostraram uma coisa que eu não sabia, uma coisa que está dentro de mim, que me move hoje em dia, né? Que é o empreender. E naquele momento eu decidi que eu seria uma empreendedora, eu decidi que eu seria uma líder, eu decidi que eu teria o meu próprio negócio, eu decidi ser independente, independentemente da idade que eu tivesse. Então eu queria, quando eu terminei de ler esses livros, eu fiquei pilhada, eu disse assim, não, eu já decidi o que eu vou ser. Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu próprio negócio, nem que para isso eu precise trabalhar por muito tempo para outras pessoas. E assim eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos, mas eu já sabia exatamente aquilo que eu queria para mim. E não demorou muito, com 24 anos, 25 anos, eu já montei meu primeiro negócio e, graças a Deus, vivo dos meus negócios até hoje. Mas foi muito importante aquele livro naquele momento. E o que eu quero dizer com isso? Que existem livros que te salvam, que te livra de uma depressão, de uma ansiedade, te livra de cometer um suicídio, que te livra de você errar novamente, que te livra você de viver situações que te destroem, que te diminuem, pelo simples fato de você receber a indicação certa na hora certa, ou de simplesmente você estar no lugar certo, com o livro certo, no momento certo. É importantíssimo dizer para vocês que não se trata somente de um livro, né? Mas sim de uma ferramenta de instrução. Livro, independente de qual seja o título, independente de qual seja o tema, independente de qual seja o setor direcionado, ele sempre vai trazer algo para você que você não sabe. Então, a gente tem que perder essa preguiça, essa mania de achar que tudo você pode ir lá nas ferramentas, né, digitais, e que você pode conseguir, porque nada substitui uma leitura com calma, uma leitura bem mastigada, que você só consegue fazer isso folheando os livros, né? E se livro não fosse tão importante, o que faríamos com a Bíblia? Já que a Bíblia é o nosso manual
de vida. E se você quiser, diário. E se você quiser para o resto dessa vida. Então, assim, gente, livro é algo que salva. É um livro realmente livra. E a gente vai começar a nossa série de livros falando pelo livro que me salvou, virou a minha chave no momento mais, eu posso dizer, desafiador da minha vida. Eu não posso dizer o mais importante, porque eu tive vários momentos importantes, mas eu posso dizer sim que foi um momento de grande desafio, aquele momento que me botou à prova, de frente a frente com um problema. E só tinha eu para resolver esse problema, só tinha eu mesma para poder decidir o que eu faria com esse problema. E graças a Deus eu tomei a decisão certa, a decisão correta, que foi não dar dimensão ao problema, não criar mais problema, já que eu já estava com um muito grande. E escolhi um livro que eu estava passando pelo aeroporto ali, naquelas livrarias que são maravilhosas, eu estava passando, eu olhei um livro de arquitetura dizendo que como você fazer um ambiente que influencia na energia do cliente, enfim, lá peguei o livro bonitinho, pequenininho, e do lado tinha um me chamando a atenção, ele estava fluorescente nos meus olhos ali, era o livro do Tiago Brunet, da capa laranja, falando como lidar com pessoas segundo o princípio bíblico, aquela coisa toda. Eu olhando aquela arrumação, eu disse assim, vou pegar esse livro para mim. Peguei o livro, comprei ele e tal, e isso foi em São Paulo. E aí, peguei os dois e botei dentro da minha bolsa. Quando chegou dentro do avião, eu fui folhear o Tiago Brunet, fiquei na introdução e disse, fiz besteira, comprei um livro que não tinha nada a ver comigo. Até porque, naquele momento, eu não sabia se eu estava vivendo um término de casamento ou uma crise de casamento. Então, ainda estava tudo muito confuso na minha cabeça. E eu estava com uma crise de identidade fortíssima. Eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia nem o que eu ia fazer dali para frente. Por quê? Porque naquele momento, para vocês terem ideia, eu estava cumprindo uma agenda que eu tinha programado para 2023 de investir na minha carreira como arquiteto. Então, todas as viagens que eu pudesse fazer de feira, de evento, de premiação, eu disse que eu iria fazer. Assim fiz. Então, eu estava no meio de uma viagem, vivendo uma crise no meu casamento, próximo a um casamento que já estava totalmente... com todo pronto, totalmente no ponto de acontecer, e eu não sabia o que eu estava fazendo ali, o que eu ia fazer a partir dali, e como eu ia lidar com aquilo tudo que estava acontecendo. E aí o livro do Tiago Brunet vem e com aquelas informações, eu desprezei dentro do avião, eu disse, isso aqui não tem nada a ver e tal, e deixei de mão. E só que aí, o que acontece? Eu vou lá e separo. Quando eu separo, eu saio com aquela carga que muitas pessoas conhecem, né? Aquela mochila cheia de culpa. Até porque, além de eu achar que eu era culpada, eu ainda recebi um carimbo dizendo, você é culpada disso, daquilo. É por conta de você isso. E, para completar, como eu digo assim, o golpe da misericórdia é quando a pessoa utiliza a parte religiosa e espiritual para dizer que eu era o Ló numa relação, né? Tipo assim, chegou o momento onde Abraão e Ló têm que se separar e você é o Ló da história, quando na verdade eu achava que eu era a Sara. E isso eu ouvi, isso aconteceu. Então, gente, eu pego este livro do Tiago Brunet e eu começo a ler este livro, e aí simplesmente uma chave vira, o tabuleiro se reorganiza, as pessoas passam a ter seus reais significados na minha vida e suas reais insignificâncias. Eu passei a entender como lidar com essas pessoas. Isso foi tão forte que me fez fazer um estudo aprofundado sobre como lidar com pessoas, sobre o tipo de pessoas, que acabou me gerando uma nova profissão. Então, hoje, se eu lido com pessoas, se eu faço mentoria, se eu sou analista de comportamento, se eu sou uma idealizadora de um projeto que lida com pessoas e com trauma de pessoas, eu devo também a esse livro do Tiago Brunet. E aí eu vou contar essa história para vocês, como esse livro transformou a minha vida. Um grande beijo e fique atento no nosso canal, Um Livro Livra.